pedir para a mesa descer para a gente tirar uma foto. Vou junto. Fica de ladinho. Bom, gente, depois dessa super discussão, né? Temas difíceis, mas super importantes, e estou aqui, né, para agradecer quem continua aqui com a gente, firme e forte, mas para dizer que online a gente já teve um alcance na parte da manhã de quase 4.000 pessoas, né? Equipe Oncoguia das mídias digitais. E eu quero, então, chamar a Soraya, né, para a gente fazer a nossa última etapa do nosso fórum. A gente vai bater um papo aqui um pouquinho e vai conversar, então, né? Depois de tudo isso que a gente ouviu, né, Soraya? Verdade. Como é que a gente está depois disso tudo? Mas ouvir um pouquinho também, né? Qual é a importância da prioridade, dos desafios. Agora, né, ouvindo realmente quem já passou por tudo e está passando e convivendo com o diagnóstico de uma doença como a melanoma. Quem vai estar com a gente na mesa? Eu convido a Carla Fernandes. A Carla Fernandes, ela faz parte também do Instituto Melanoma Brasil, Legal. Nossa assessoria jurídica. Que bom. Vamos subir, vamos conversar. E também paciente de melanoma. Certo. Deixa eu só pegar. Temos mais um microfone, cá? Para a Carla já ficar com o microfone. Então, ó, a ideia, eu tenho, né, perguntas aqui para a gente conversar, mas estamos em casa, tá bom? Se tiverem perguntas, só pede para a gente que a gente tenha um tempinho aí para conversar, tá bom? Bom, vamos, já que estamos aqui com vocês duas que já passaram ou ainda estão passando, né, pela essa experiência aí com o melanoma, acho que não tem como começar de outro jeito, né? Como que surgiu? Como é que foi a experiência de cada uma de vocês? Bom, para mim é uma história recente. Eu tive o diagnóstico em janeiro do ano passado, 2017. Nunca tinha ouvido falar do melanoma. Eu tenho 37 anos, então foi com 36. 36? É, fazendo as contas, né? Bom, eu tinha uma pinta na lateral da coxa direita, então, quando a gente se olha no espelho de frente, não é uma região que a gente fica olhando muito. Então, a princípio, essa pinta já era antiga, eu não prestava atenção nela. Quem notou a diferença foi o meu marido. Então, ele olhou e falou, nossa, tá esquisito, você tá com uma pinta preta. Então, ele notou a diferença da coloração. E aí ele chamou a atenção e pediu para que eu procurasse um dermatologista. Eu fui resistente, não queria ir, porque, para mim, não doía, não coçava, não tinha nenhum sintoma, e era uma questão estética. Então, eu pensei, para que eu vou tirar uma pinta, né? Não sabia o que era o melanoma, para que eu vou tirar uma pinta e ficar com uma cicatriz? E aí, nisso, eu pedi a opinião de outras pessoas, né? E uma delas, uma dermatologista, me disse, olha, não quero te assustar, mas quero que você vá até o consultório para a gente fazer biópsia. E assim, falei, bom, já que é uma dermatologista pedindo, né? Imagina, então, que né, deixou de ser assim o meu marido pedindo, mas já tinha uma pessoa mais especialista na situação. Então, aí eu fui, fiz a biópsia e o resultado foi melanoma. Quando você ouve a palavra melanoma, pelo menos no meu caso, que não sabia o que era, eu não associei ao câncer. Então, conforme a médica falava, eu estava achando aquilo tudo normal. Quando ela me diz que deixaria de atender porque era uma especialidade que ela não dominava e que me indicaria o professor dela, daí eu perguntei, é câncer? Mas até aí eu também não sabia da gravidade, né? Porque poderia ser como eu imaginava, né? Um câncer de pele é uma coisinha boba que você vai lá, tira e está curado. E quando eu recebi essa informação, eu fui para casa, e eu acho que normal, né? A gente entra no Google, começa a procurar uma série de informações, e aí sim veio o susto. Um susto bem grande, porque você não sabe o nível que está. Você extraiu, enviou para a biópsia,
por ser uma pinta antiga, você já começa a imaginar o pior, né? De que poderia já estar no estádio mais avançado. E a partir desse momento do pânico, né, que eu acho que é bem natural, eu passei uns 2 dias assim lendo tudo que tinha disponível, mas sem saber o estádio da minha doença, bastante preocupada, com uma filhinha pequena, e então eu, né, naturalmente eu não pensei no melhor, né, eu pensei no pior, fiquei bem chocada. Mas quando veio o resultado da biópsia e o meu melanoma era fino, eu só precisei fazer uma cirurgia de ampliação de margens. A partir daquele dia, eu tomei a decisão de que eu queria trabalhar pela causa e que eu queria começar, de alguma forma, explicar para as pessoas que existe um câncer que é super perigoso, letal, mas ele é silencioso. Então, quer dizer, eu não tinha sintoma algum. Se eu não tivesse tido, né, essa inspiração do meu marido para procurar um médico, talvez eu descobrisse já num estágio mais avançado. E eu acho que isso acontece muito com muitas pessoas, porque você tem alguma coisa que nem imagina, né? E aí, por isso, eu tomei a decisão de trabalhar no Instituto. E você, Carla? Boa tarde. Eu tive o diagnóstico de melanoma em maio do ano passado. Meu melanoma primário era uma pinta nas costas, que eu tive a vida inteira, desde criança, e era aqui na região da nuca. E quando ela me incomodava, às vezes ela enroscava na corrente. Eu cheguei a tirar essa pinta 3 vezes antes do diagnóstico de melanoma, biopsiei e não era melanoma. Nessa 4ª vez que ela voltou e começou a me incomodar, eu até fui um pouco relapsa em não tirá-la, porque eu já tinha tirado outras vezes, já tinha mandado para a biópsia e nenhuma vez veio o resultado de melanoma. Eu esperei uns 6, 7 meses para tirar, e aí veio o resultado de melanoma já em estágio avançado. E depois disso eu fiz ampliação de margem, fiz um PET scan, vi que eu estava com metástase em linfonodos cervicais. Junto com a ampliação de margem, eu fiz esvaziamento cervical bilateral, cirurgia grande, 12 horas de cirurgia. E e entrei numa pesquisa clínica no Instituto do Câncer e passei a tomar ipilimumab após a cirurgia. Então, eu era um paciente já sem melanoma, porque eu tirei as metástases, e entrei numa pesquisa e passei a usar pela pesquisa o ipilimumab. Mesmo com o uso de ipilimumab, me apareceu uma metástase em axila direita, também em linfonodo. Então, eu fui excluída da pesquisa. E meu oncologista falou, olha, o seu tratamento, eu sou paciente SUS, o seu tratamento pelo SUS agora, você vai sendo mutilada, vai aparecendo, a gente vai operando, a gente vai aparecendo, vai operando, porque dacarbazina não vai fazer efeito com você, que é o remédio do SUS, já que o ipilimumab, que é uma imunoterapia mais moderna, não fez. Você precisa de nivolumab. E nivolumab não está disponível em nenhuma pesquisa agora, e você vai precisar entrar na justiça, né, se você quiser. E eu sou advogada. E eu falei, vou entrar na justiça, eu preciso desse remédio. Então, ingressei na justiça, estudei muito casos semelhantes, não semelhantes, que envolvem melanoma, de outros tipos de câncer também. Entrei na justiça. No meu caso, eu entrei contra o Estado de São Paulo e consegui a concessão judicial do remédio rapidamente. Hoje eu estou em tratamento com nivolumab há 4 meses, fornecido pelo Estado, mas por conta da judicialização. E, a partir daí, eu comecei a conviver, por conta dos grupos, com muitos pacientes, com muitos problemas em obter medicação. Com pacientes que também não têm informação de que tipo de tratamento estão disponíveis, que existem. E aí eu também me envolvi na causa e comecei a ajudar. Infelizmente, eu conheci pacientes que a gente sempre escuta de alguém que morreu na fila do SUS, e isso choca muito a gente. E eu conheci pacientes que morreram esperando medicação. E isso, para mim, foi um marco, efetivamente, de eu vou me envolver na causa, eu vou propagar informação, eu vou ajudar as pessoas, porque
Porque não dá para ver gente morrendo por conta de falta de informação também, né? E essa é a história. Sabe o que eu queria ouvir? Eu acho que é muito bacana, né? Acho que vocês têm aí 2 papéis, né? Tem o papel aí de paciente, que já virou, que a gente até chama, né, de paciente ativo e responsável, porque já deu essa, né, essa viradinha aí de olhar e passou a entender a importância do envolvimento numa causa, e aí vocês escolheram, né, a causa do melanoma. Queria que vocês falassem mais dessas percepções de vocês mesmos, sabe? De pacientes que não sabem, que nem você, né, sou assim, da falta do que é o melanoma, desses sustos, na verdade, que as pessoas tomam por conta dessa falta de informação. Eu acho que vai muito do perfil de cada um, né? Porque eu já conheci pessoas que têm medo de falar que tiveram câncer, até pelo julgamento da sociedade. Porque a palavra câncer, ela está muito associada a uma série de mitos e crenças, né? Então, é porque bebeu demais, é porque fumou demais, é porque trabalhou demais. Então, as pessoas têm esse medo, né, do julgamento. E muitas se fecham e não compartilham. O meu caso já foi o oposto. O que eu pensei? Poxa vida, eu sou uma pessoa esclarecida, estudada, tenho acesso à informação e nunca ouvi falar do melanoma. Como pode? Né? E aí eu pensei, eu não quero ter a responsabilidade de ver alguém próximo ou alguém próximo de alguém que eu conheço morrendo dessa doença porque nunca ouviu falar. Então, foi aí que, na época, eu tomei a iniciativa de fazer um post gigantesco, porque hoje em dia a gente se conecta com todas as pessoas que a gente já conheceu na vida, né? Então, desde aquele que estudou com a gente de criança até os que já trabalharam com a gente na vida adulta. Então, eu encontrei ali uma forma de divulgar a informação e falar, olha, gente, eu passei por isso. Então, quer dizer, você também pode passar. Porque, assim, ninguém está blindado do câncer, ninguém está blindado de uma doença, né? E eu queria contar que existe e que é através da observação que você consegue um diagnóstico precoce. Então, se olhe, né? Então, eu até pedi isso, e até hoje eu falo isso para as pessoas, se olhe. Olhe o seu corpo e olhe o corpo das pessoas que estão na sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E se você notar qualquer coisa, é como o Elimar disse, não assuste, não cause um alarde, porque pode ter o efeito oposto, né? A pessoa não querer ir ao médico. Mas faça visitas periódicas ao dermatologista. Então, para mim, acabou sendo dessa forma, mas eu acabo convivendo muito com outros pacientes que têm o oposto, né? Que não querem se mostrar, não querem contar, mas é perfil mesmo. Para mim, é engraçado, né? Como o melanoma muda a vida das pessoas, né? É uma coisa impressionante. A minha vida mudou completamente e hoje o que eu falo para as pessoas que têm esse diagnóstico é que tem que procurar informação. Grupos de apoio fazem muito bem, porque são grupos de divulgação, realmente de carinho, né? Porque você acaba compartilhando aquela experiência de prevenção, né? Que a prevenção é extremamente importante hoje, né? Eu acho que as pessoas, essa questão do uso do filtro solar, que foi tão debatido aqui, aqui no Brasil a gente tem a cultura do bronzeado saudável, eu nunca tive, porque eu tenho essa pele branquinha, meu bronzeado máximo era ficar vermelha, mas nunca fui também de ir ao sol. Meu caso de melanoma era numa região que era pouco exposta ao sol. Mas hoje a gente tem que divulgar mesmo, acho que o mais importante, assim, é a divulgação. Plateia, perguntas? Pode. Primeiro, eu queria agradecer. Só por causa da gente estar online, para a gente poder te ouvir. Primeiro, eu queria agradecer muito, porque esse é um grande presente que você está nos dando. Eu sou um médico, só que eu não atuo nessa área. E eu estou aqui para justamente aprender e ter uma amplitude maior. São 2 perguntas. Uma, respeitando a biografia de vocês, eu sou biógrafo pela antroposofia, por isso que eu estou respeitando. Você falou um detalhe muito importante, Carla, e, se possível, o Alberto poderia participar, porque tem um detalhe que eu fiquei um pouco confuso. Você disse que surgiu essa pinta, esse névoos, quando criança, que você retirou 2 vezes, deu 3, deu benigno, e na 4ª
deu melanoma. Acontece isso na prática? Desculpe, estou perguntando, que é numa área que eu não domino, ou fica em aberto? A maioria dos melanomas são o que a gente chama de melanoma de novo. Ele aparece de uma lesão que não existia. Então, tem a possibilidade, sim, dela ter tido um névoe que foi biopsiado e que era benigno e nada precisou ser feito. Preocupa um pouco a gente quando recidiva um névoe num lugar que foi ampliado. Eu já penso, espera aí, mas se é benigno, por que ele está voltando? Aí foi biopsiado de novo e foi benigno e, pelo que eu entendi, depois foi o melanoma. Então, é difícil poder falar assim... Não é a rotina. O que pode mostrar é que ela fez assim tudo que estava ao alcance de maneira correta, e uma lesão, pelo que eu entendi, inacessível ou difícil de tipo assim, você não vê isso no espelho, né? Que a rotina nossa que a gente tem é do que a gente vê, tanto é que só contar um caso em 30 segundos, mas é interessante pelo tanto de gente que está vendo. Tem um caso da menina que deve ter a letra tão ruim quanto a minha. Tem um caso que eu nunca esqueci, que foi uma paciente que teve no consultório, que tinha acabado a adolescência com 20 anos. Quem fez o diagnóstico do melanoma dela foi a cabeleireira. Numa época em que cabeleireiro, se ele falasse para o paciente que tinha alguma coisa suspeita, o paciente nunca mais voltava lá. Porque foi lá buscar beleza e vem alguém falar de mim de doença, de preocupação, estou preocupado. E aí eu nunca esqueci isso, que eu perguntei para a paciente, era uma menina, tinha 20 e poucos anos, como é que chama a sua cabeleireira? Aí ela falou, não lembro o nome, Fernanda, sei lá, eu pus assim, prezada Fernanda, no meu receituário, eu vou chegar no lugar da letra ruim, parabéns pela dedicação e comprometimento. Atitudes como essa salvam vidas. Eu queria dar os parabéns, que assim, aí depois a paciente me contou que a cabeleireira achou tão importante isso, assim, receber um elogio, eu fiquei feliz, que pôs num quadrinho e pôs no consultório. No consultório não, no salão de beleza dela. Aí eu falei, já que foi tão importante assim para ela, eu queria que você pedisse de volta o que eu escrevi. Aí ela falou assim, mas como assim, doutor Berto? Olha, deixa eu te contar. Só eu, você e ela sabem o que eu escrevi ali. Então, se é tão importante assim, e ela quer tornar isso público, eu vou fazer um com letra que quem lê pode entender. Então, assim, voltando ao assunto da sua pergunta, assim, a lesão dela, às vezes, não era possível de ver, mas não é normal ter uma biópsia, 4 biópsias, assim, é difícil dar opinião. Posso só fazer um comentário com relação à biópsia, que foi perguntado e tal? Eu achei muito curioso, porque eu tive o primeiro diagnóstico de melanoma, e aí tinham todas as características de Breslow e Clark e tal. Depois eu tive uma segunda revisão de lâmina, que diz que era um nevo displásico, e aí eu fiquei super tranquila. E aí a terceira, que eu fui para o AC Camargo, porque eu imaginei, bom, se eu tenho 2, eu preciso tirar a terceira prova, né? Alguém precisa me dizer o que de fato é. E aí eu pensei, o AC Camargo, por ser referência, né, o patologista vê casos inúmeros, então deve ser uma pessoa bem especializada, ele vai conseguir dar o veredito final. E aí, sim, era melanoma. Mas nenhuma das análises foi igual. Cada patologista teve uma visão diferente. Posso a segunda pergunta agora? É o seguinte, é uma historinha bem rápida. Eu tenho 42 anos de formado, e no 8º ano de formatura, tinha uma paciente há muito tempo, eu fiz o pré-natal dela, e eu tenho o costume de olhar o rosto, o pescoço, a mama, eu faço Papa Nicolau, eu faço colposcopia, então eu vejo praticamente tudo da paciente. E na hora, ela tinha 38 anos, realmente passou da data, tem uma série de hipertensão, etc., indiquei a cesárea. E eu tenho mania, antes de me lavar, a paciente tem que ficar com aquele barrigão de Buda, quem já teve filhos sabe disso, para tomar a peridural. No que ele foi fazer a peridural, eu falei assim, ué, o que é essa lesão? O que é esse névoa? O que é isso aqui? Ela falou, de estimação, desde pequena. Eu falei, não, tá bom, depois com calma, a gente vai ver isso aí e tal.
Ou seja, eu vi a paciente inteira, aí depois ela foi para o dermato, fez biópsia, melanoma. Então, eu estou dizendo isso, que mesmo com o ginecologista, tirando o dermato, a gente examina tudo, mas as costas, nós não examinamos de rotina. Qual é o médico, tirando o dermato, que examina as costas? E aí vem a minha pergunta. Será que, quando vocês falaram que um tem que olhar, o casal tem que se olhar, ou quando aplica o protetor solar, por que não cada um, a gente treinar, tornar isso público, para que as pessoas treinem mais a ver o outro? Eu não consigo, nem no espelho eu não consigo ver minhas costas. É uma mensagem. Agora, bem rapidinho mesmo, a última. Fiz uma cesárea, a paciente também tinha indicação, e tinha um nódulo de mioma. Tirei o nódulo de mioma. Quando veio num excelente hospital, estou dizendo de revisão de lâmina, por isso que eu vou falar bem rápido, ele falou assim, é um câncer, você tem que voltar para a cirurgia e retirar imediatamente esse útero da paciente. Primeiro filho, ela queria 3. Aí eu não vou falar o hospital e nem quem fez a lâmina. Aí tem uma patologista aqui em São Paulo, graças a Deus, chamada Filomena, não sei se alguém conhece, mandei para ela, ela é especialista. Ela falou, Basile, essa atipia foi quase até o câncer, mas não foi para câncer. Não retire esse útero. Eu cheguei para a paciente, expliquei a situação, falei, nós vamos ter que dividir a responsabilidade. Por mim, eu não tiro, mas você vai dar a última palavra. Bom, em resumo, ela teve 3 filhos e depois nós fizemos a esterectomia. Então, você vê a importância de se fazer uma revisão de lâmina. E, de preferência, de alguém que a gente confie, que seja um especialista daquela área. Desculpe, foi um pouco longo, mas eu acho que eu precisava contribuir para vocês. Temos mais comentários? Ah, lá, tem mais. Boa tarde. Na verdade, é uma pergunta para a Carla, que fala um pouco, que eu queria que ela falasse um pouquinho como foi esse processo judicial, porque é uma coisa que gera muitas dúvidas. Qual a instância que é mais efetiva em entrar? Por quê? Qual é o índice de conseguir o alvará? Depois, qual é o tempo médio de espera? Como você é advogada e estudou isso, será que você pode falar um pouquinho para a gente? Obrigada. Sim. Na verdade, muda muito de estado para estado, né? Cada estado, a gente tem, vou te falar mais a respeito de São Paulo, que é onde nós estamos. O meu processo foi extremamente rápido. Eu entrei, eu tinha a opção de entrar contra a União, ou contra o Estado, ou contra o município, ou contra os 3 juntos, ou contra 2. No meu caso, eu optei por entrar contra o Estado de São Paulo. Então, entrei na Justiça Estadual, entrei num dia, no final da tarde. No dia seguinte, meu marido, que também é advogado, foi conversar com a juíza, porque eu entrei com pedido de liminar, então ele foi pedir a apreciação da liminar. No dia seguinte, a liminar saiu. Né? Ele conversou com a juíza à tarde, no começo da manhã, desculpe, e à tarde a liminar saiu. E aí nós temos aquela divisão de quem consegue eliminar e quem consegue eliminar e consegue o remédio, porque existe essa divisão. E aí a gente começou a fazer aquela pressão para tudo ir rápido, porque eu tinha pressa. Né? Paciente de melanoma e de câncer em geral não pode esperar. E aí foi tudo muito rápido. Aí conseguimos cientificar o Estado rapidamente da concessão da liminar. Bom, entre a entrada do processo, no meu caso, tá? Eu não posso te afirmar que é isso, não posso e não vou te afirmar de forma alguma que é isso que acontece em todos os casos. Estou te falando do meu caso. Entre a entrada do processo, eu estar com um telegrama da Secretaria de Saúde na mão, informando que o medicamento estava disponível, foi muito rápido, foram 10 dias. Tá? É uma exceção. Não costuma ser assim rápido. Então, eu tive ação, no dia seguinte liminar, e 8 dias depois chegou um telegrama para mim que o medicamento estava disponível para retirada. Eu faço a retirada desse medicamento mensalmente, na farmácia de alto custo do Estado, e eles me liberam por mês o que eu preciso para usar naquele mês, e no mês subsequente eu vou lá e retiro novamente. Por enquanto, tudo funcionando. Mas a sua forma de
Não, foi baseado em estudo mesmo. Eu optei por entrar na estadual porque eu achei que aqui em São Paulo, eu estudei muita jurisprudência da Justiça Federal daqui. São Paulo, se você fundamenta bem e anexa todos os documentos ao processo, São Paulo costuma conceder se você está com tudo certo no seu processo. Mas eu achei que pela Justiça Estadual, baseado em estudo, eu ia talvez conseguir isso de maneira mais rápida. Carla, como é que você está indo com o medicamento? Muito bem, com resposta boa, redução da metástase na axila. E o que mais me revolta é que, acompanhando alguns casos na Justiça, eu vejo pareceres técnicos ou defesas de procuradoria falando, olha, não fornece esse medicamento nivolumab porque não funciona. Eu falo, eu sou prova biológica de que o medicamento funciona, né? Eu e tantos outros que têm resposta positiva com o medicamento. Então, é revoltante quando a gente vê laudo de Conitec recusando o medicamento, falando que, olha, não funciona. Isso reflete no judiciário, porque a procuradoria usa esses laudos para tentar não fornecer medicamento. Então, é difícil, mas, graças a Deus, está indo bem. Você tem algum efeito colateral? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Na verdade, assim, agora eu estou com o início de hipertiroidismo, né? Mas super acompanhado pelo oncologista. No dia e no dia seguinte da aplicação, eu tenho um pouco de fadiga, mas são esses os meus efeitos colaterais. Está trabalhando? Agora. Muito. Estou vendo. Estou né? tentando vida normal. Vida normal, né? Você também, né, Soraya? Também continuo vida normal. E você faz as duas têm acompanhamento bem de pertinho aí com os médicos? Sim, no meu caso, o foco é mais o dermatológico, né, para fazer todo o mapeamento de todos os nervos e o acompanhamento para verificar se nada mudou, porque em pacientes que tiveram, né, o melanoma mais fino, tem o risco de uma recidiva de um outro melanoma, né? Então, o meu é mais dermatológico. No início, aí foi uma questão mais minha, pessoal, eu quis fazer ressonância, tomografia e ter certeza absoluta de que eu não tinha mais nada. Mas aí foi uma questão pessoal minha. Perguntas, plateia? Vamos lá. Eu queria saber das duas em relação a depois de ter a descoberta do melanoma em vocês, em questão da palavra câncer, né, que nem todo mundo fala, que choca. Eu queria saber como vocês reagiram psicologicamente, a família, como que foi, se vocês tiveram apoio, essas coisas. Bom, o diagnóstico é assim, assustador, né? Pânico. Você está com câncer, né? Mas aí você vai... Aí que os grupos de apoio me ajudaram muito, né? Além de, obviamente, a família, que também não tinha informação de melanoma e também foi aprendendo comigo. Eu comecei a pesquisar vários grupos de apoio na internet. E aí eu vi... Pelo Google, eu estaria morta, né? Google, não. Nem pensar. Mas aí você começa a procurar informação de qualidade, a compartilhar a experiência com quem já passou por isso, e aí a coisa se acalma. Mas assim, o que eu vejo, no geral, pelos grupos, que a gente divide muita experiência, é que assim, o choque do diagnóstico é para todos. Você fica realmente... Mas aí, com a informação, com o apoio da família, as coisas vão se acalmando e tudo vai se colocando no lugar. Eu posso dizer que a experiência foi igual. Eu acho que na minha casa, quem ficou mais chocada fui eu mesma, quem chorava, quem acordava à noite e não conseguia dormir, durante uns 2 dias. E aí depois, quando eu consegui passar pelo especialista, e aí ele me tranquilizou, dizendo que era um melanoma fino, que era inicial, aí depois ficou tudo mais calmo. Mas gera uma ansiedade até você fazer a cirurgia de ampliação de margens, porque dá a sensação de que pode alguma célulazinha escapar, sabe?
é uma questão meio psicológica, assim, de medo mesmo. Parece que você tem uma coisa ruim que você tem que tirar logo, né? E no meu caso demorou um pouco, até por conta desse processo das revisões de lâmina. Eu tive o diagnóstico final de janeiro. Minha cirurgia só foi em maio. Então, eu passei durante todo esse tempo com essas caraminholas na cabeça, que aí você fica preocupada. Mas aí, depois disso, eu fui me tranquilizando. Eu acho que o tempo mesmo. O tempo e você ter a informação de saber que, mesmo que estivesse no estágio mais avançado, tem solução, né? Tem remédios, tem pessoas que já passaram por isso, tem pessoas que já foram curadas. E acho que isso tranquiliza. Boa tarde, meu nome é Bianca e a pergunta é para a Carla, no caso. Você acha que você teve uma facilidade por você ser advogada e você saber assim, mais ou menos do que se referia e ser paciente? Porque, como você falou, que é o que acontece no SUS, muitas pessoas acabarem morrendo por não ter acesso ao remédio e, você acha que foi mais fácil para você por você já ter noção mesmo, por trabalhar na área de advocacia? Eu acho que a informação facilita em tudo. Então, eu tinha informação, né? Ser advogado ou não, não faz diferença. Acho que o que fez diferença foi ter informação. E é por isso que eu me engajei na causa. Eu quero propagar o maior número de informação possível, porque eu acho que ter a informação é fundamental, né? Porque você pode ter a informação e, munido dela, você vai até uma defensoria pública, ou você procura um advogado, ou você procura orientação, entra em grupos, né? Mas a informação foi essencial para mim, sem sombra de dúvida. Posso só complementar? Não sei, aí até me corrige se estiver enganada, mas assim, a percepção que eu tive, né, conversando com você, é que pelo fato de ser para você estava engajada de uma forma diferente. Então, você foi em busca de todas as informações para aquele negócio dar certo, né? Diferente, talvez, de alguma pessoa que vai e contrata um advogado, e aquele advogado trabalha com N causas, e para ele aquilo não é uma prioridade, porque não é a vida dele, não é a mãe dele, não é o pai, não é um familiar. Então, ele trabalha naquilo como um processo qualquer. Então, eu não sei. Para mim, eu fiquei com isso, né, de que, assim, eu acho que tem a questão de vestir realmente a camisa e falar, isso vai dar certo. E aí fazer acontecer e procurar a cláusula certa que vai fazer diferença no processo. Eu acho assim, você tem razão, porque eu digo que advogado na área de saúde tem que estudar e se atualizar como médico, né? Porque não adianta você... aliás, isso é para qualquer profissão, né? Não é só para médico, para advocacia. De fato, obviamente, eu me engajei muito, né? Minha vida estava ali, mas eu me engajo também nos clientes ou nas pessoas que eu presto assessoria, ou sabe? Mas, de fato, assim, eu ter vestido a camisa da causa, eu acho que faz diferença. Só um comentário. Eu acho que, como você falou, que prevenção, e como muitas vezes as pessoas falam, a gente na faculdade vê muito isso, que prevenção é tudo. Eu acho que quanto mais a gente divulgar sobre os tipos de câncer, os tipos de doenças, não só cânceres, como síndromes que não são conhecidas e hoje está vindo à tona, e muitos cânceres, que nem o melanoma, que não é divulgado, ele está sendo divulgado aos poucos, e tem muita gente ainda que não tem essa informação. Eu acho que isso é bem legal, e se todo mundo vestir a camisa igual você vestiu, isso vai ser muito bom para todo mundo. Tomara. Posso só fazer um comentário? Assim, em primeiro lugar, parabenizar quem está organizando, vocês duas de estarem aqui falando, porque o dia a dia nosso, e às vezes do paciente, eu atendo muito paciente com melanoma em Belo Horizonte, parece que é uma cidade pequena e vem todos os casos do estado. Tem um estigma muito pesado, que é um estigma antigo. Se você conversar com qualquer médico antigo ou qualquer pessoa mais antiga, ele conhece sempre, ouve falar, melanoma, desfecho insatisfatório. Então, conversar com qualquer pessoa, a pessoa sai, teve um melanoma, chega em casa ou vai conversar com os amigos, aí começa a ouvir o filho do irmão do padeiro, o tio do colega de trabalho meu, e ele ouve assim todos os casos
ruins. Eu falo, às vezes, para o meu paciente assim, escuta, se você quiser saber, você ficar sabendo que uma pessoa faleceu de chikungunya no seu quarteirão, possivelmente outras 1000 tiveram e você não ficou sabendo. Então, a importância do trabalho que vocês estão fazendo, desses grupos de apoio, é extremamente importante, inclusive para sensibilizar a padecer de procuradoria, de tudo, que eles hoje estão indo mais duro, porque tem vários escritórios de advocacia que eles fazem o processo de judicialização, cobram do paciente um valor alto, e é uma folha impressa onde ele não se dá o trabalho de escrever o nome do paciente de maneira adequada. É como se fosse uma indústria da judicialização. Então, o seu caso, que eu acho importante, assim, você olhou para o seu caso, mas é porque assim, você fez o pedido baseado numa paciente que precisava muito, merecia muito, e o seu caso está mostrando o quanto que é certo a decisão que a justiça teve. Tanto é que você está tendo uma resposta muito boa. Faço votos que seja completa e definitiva. Está trabalhando e está produtiva para a sociedade que está pagando uma medicação de alto custo. Então, eu acho assim, quantas outras pessoas igual você não tiveram esse acesso, e hoje está ficando cada vez mais difícil. Aí eu volto no que a Soraya falou, que é extremamente importante. Uma coisa é o acesso, outra coisa é a informação. Tem locais que o médico é impedido ou proibido de falar sobre as opções terapêuticas que o paciente tem. Eu acho até que legalmente, ou por diretriz da instituição, pode falar, aqui não pode prescrever isso, aqui não pode fazer isso, mas informação é outra coisa. Então, igual também eu bati um pouquinho no Sandro, apesar que o Sandro é uma pessoa assim, excepcional, ele é um déspota esclarecido, assim, uma pessoa clara no bem. Ele estava aqui, né, Alberto? Ele estava aqui. Isso aí vocês não fazem ideia o quanto que é difícil trazer alguém de agência regulatória, de Conitec, do que seja, para sentar aqui e conversar. Não é porque eles são bons ou ruins, mas eles não vêm. E ele veio aqui e conversou. Então, quanto mais exposição tiver, quanto mais falar, quanto mais mostrar pessoas brigando, assim, facilita muito a vida nossa, sabe? Porque, igual o colega ali falou, que o médico saiu de licença porque ele não aguentou o impacto. E não é fácil, eu sei que é muito difícil para o paciente, mas não é fácil para a gente. O que foi falado para você, assim, antes de você judicializar, a partir de agora você vai ficar operando, cada vez tirando um pedacinho, e ver até onde consegue segurar. Isso é o que a gente vive, eu como cirurgião oncológico. Eu ficar operando, cada vez tirando um pedacinho, tentando ajudar um paciente onde às vezes a ajuda não era isso. Mas se não for isso, ele não vai ter nada. Então, é difícil. E a informação do que é o melanoma, todas as vezes que a gente vai em algum lugar fazer uma reunião com pessoas que, por exemplo, né, essa semana, a Rebeca foi até uma rede de lojas de material de construção para falar sobre a corrida e para fazer o convite, porque aquela instituição ela iria disponibilizar alguns ingressos para que os funcionários participassem. Então, a primeira pergunta que ela fez para aquele grupo de pessoas, acho que deviam ter umas 50 pessoas. Quem aqui já ouviu falar de melanoma? Uma pessoa ergueu a mão. Então, assim, a informação ainda não chegou. A gente está tentando, né? Então, através das campanhas que a gente vem fazendo ano a ano, a tentativa é de chegar em grupos diferentes para que aquela informação se solidifique. Então, a gente já trabalhou com grupos de pacientes, a gente já trabalhou com o público em geral. Esse ano a gente focou nos atletas, né? Nas pessoas que praticam esportes ao ar livre. E parece ainda um trabalho de formiguinha. E eu acho que um desafio maior que a gente tem, e por outro lado uma oportunidade, é que o melanoma ele é exposto no corpo. Então, assim, ele é visível.
diferente de outros tipos de câncer que você depende de um exame, né? Nesse caso é o olho, é um olho bem treinado, então é a informação. Por outro lado, ele é assintomático no início, que é justamente nos 98,2%, né, de chance de cura. Então, se a pessoa se sente bem clinicamente, ela está saudável, ela está vivendo a vida dela, não coça, não sangra, não dói, ela dificilmente também vai procurar um médico. Então, aí por isso da informação está cada vez mais disseminada. A última fala minha, que eu falo demais, mas aí que entra a importância, e vou usar até assim, a beleza do melanoma, se puder usar esse termo, porque ele serve de conscientização para todos os tumores. Nós não estamos falando de prevenção de um glioblastoma cerebral, que tem que fazer ressonância, fazer tomografia. Então, o melanoma, ele é visível e de baixíssimo custo para fazer o diagnóstico e para fazer a conscientização. Então, quando você conscientiza sobre o melanoma, indiretamente a paciente ou o paciente pensa: e a próstata, como é que eu vou fazer? E a mama, o que é que eu vou fazer? Adianta eu estar bom só de um lado e não estar bom no outro? Então, mais uma vez, parabéns para vocês. Acho que está sendo super produtivo. Pela antroposofia, não sei se vocês já ouviram falar, Rudolf Steiner, ele fala que essa doença tem o choque, o choro, mas depois é uma oportunidade de mudança. A minha pergunta: que mudança foi marcante na vida de vocês em termos espiritual, emocional, religioso ou profissional e principalmente de missão de vida? Uau! Uau! Vou deixar essa pergunta para a gente encerrar o painel, tá? Nossa, essa faz até uma reflexão rápida, né? Bom, eu trabalho desde os meus 16 anos. E eu sempre trabalhei na área financeira, banco, e levava uma vida bastante estressante. Aí, em 2015, minha filha já tinha 2 anos e meio, eu tomei uma decisão de vida de que eu queria fazer alguma outra coisa. Então, eu me preparei, né, durante algum tempo para fazer essa virada. Então, eu saí do mercado financeiro para ser designer de joias. Meu sonho de infância era ter sido estilista de moda, não fui, mas hoje eu sou designer de joias e sou feliz. Quando eu tive o diagnóstico do melanoma, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, que bom que eu tive coragem de mudar, que bom que eu tive coragem de assumir a minha vida e fazer alguma coisa que me dá mais prazer. Não que eu não gostasse do que eu fazia anteriormente, porque eu também tinha uma realização pessoal. Eu adorava, assim, ter que viajar, participar de eventos, reuniões e tal. Por isso que na época eu era até mais treinada para falar ao vivo, né? Agora eu já perdi um pouco a prática. Mas quando eu tive o diagnóstico do melanoma, eu revisitei essa decisão que eu tomei e eu falei: foi a coisa mais certa que eu fiz. Porque agora eu sou dona do meu tempo, eu posso fazer uma coisa que eu sinto que eu estou causando uma diferença na vida das pessoas, porque é uma joia que eu chamo de joia afetiva, né? Então, assim, eu trabalho muito com famílias. E eu estou mais próxima da minha filha, estou mais próxima da minha família, não tenho mais aquele dia a dia estressante do trânsito, porque isso me consumia demais, porque anos atrás eu optei por morar mais afastado da cidade, né? Então eu não moro aqui em São Paulo, moro um pouquinho mais afastado. É uma delícia morar lá, mas ter que enfrentar o trânsito para chegar... Eu trabalhava no Rocha Verá, né, em frente ao Shopping Morumbi. Atravessar a cidade para chegar lá e depois atravessar a cidade para voltar para casa era um estresse que me consumia muito. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu tive a certeza de que a decisão estava certa. Do ponto de vista religioso, eu sempre tive muita fé, né? E é engraçado que já fazia muito tempo que eu sempre falava assim: nossa, eu queria trabalhar por uma causa, mas nunca encontrava nada que eu me identificasse. E quando eu tomei a decisão de trabalhar no Melanoma Brasil, eu pensei: nossa, faz todo sentido. E eu precisava ter passado por isso, porque senão não faria, né? Não que não fizesse sentido, mas é diferente. A sua atuação, ela é uma atuação mais de bastidor e não vivencial, né? É isso. Eu acho que o diagnóstico me fez descobrir a minha missão de vida, que é essa, que é realmente divulgar e ajudar e estudar e combater
Eu acho que o diagnóstico mudou completamente a minha vida, assim. Isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que eu faço com prazer. E ele me fez perceber que depois que a gente tem um diagnóstico de câncer, a gente passa a viver como a gente deveria viver sem o diagnóstico de câncer. Né? Porque a rotina faz a gente viver de uma maneira, às vezes, meio por inércia. E não pode ser assim. No meu caso, precisou do diagnóstico do câncer para eu acordar e falar: estava errado, eu quero outra coisa, né? E eu acho que a gente não precisa do diagnóstico para isso, né? Quanto à fé, eu também sempre tive muita fé, mas eu acho que a gente fica mais próximo de Deus, né? Sem sombra de dúvida. Eu bato altos papos com Deus, altos. E acho que é isso, acho que a missão de vida foi determinada ali no meu diagnóstico. E talvez, no meu caso, né, se eu ainda continuasse levando aquela vida maluca que levava anteriormente, talvez eu não tivesse tido o diagnóstico. Porque ano passado foi uma viagem de férias com a minha filha e com o meu marido em janeiro, que normalmente era um mês que eu não tirava férias. E a minha filha ficava na escola. Então, eu também tive a oportunidade de começar a vivenciar coisas fora do mundo corporativo que me deram a chance de alguém olhar, né, no caso do meu marido, olhar e falar: olha, tem que prestar atenção nisso. Então, acho que também ter desacelerado me deu a chance de ter o diagnóstico. Porque talvez eu não fosse na dermatologista, não. Eu negligenciava a minha saúde. Não praticava atividade física, não ia ao médico, nada. Quer dizer que a doença pode também trazer uma mudança saudável, positiva. Então, essa mensagem acho que é muito importante, porque senão a gente pode ficar deprimido o tempo todo. Sim, existe o choque, existe o choro, existe tudo, mas você pode dar um trampolim. Eu acho que é a grande mensagem, né, que a gente gostaria de dar a todos, né? Qual o significado que você dá para aquilo na sua vida, né? Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Gente, muito obrigada. Eu acho que a proposta desse painel é que a gente pudesse, apesar de todo dia, né, ouvindo aí uma série de desafios, claro que acho que deu para a gente aprender muito, né? Se eu pegar lá o meu slide da proposta da manhã, espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham, né, estejam saindo daqui um pouquinho mais multiplicadores de tudo isso que a gente discutiu, para Oncoguia, né, ouvir os desafios, né, saber aí uma série de problemas enfrentados pelos pacientes, claro que é nossa prioridade, a gente também sai daqui com um monte de lição para casa, um monte de desafio também, e aí que espero que a gente possa endereçar junto com vocês, e dizer, né, espero que a Rebeca continue nos vendo, dizer que ela fez muita falta, mais ou menos, porque vocês estão aqui arrasando, que ela pode se sentir muito orgulhosa, que você está super bem, né? As duas, foi muito bom poder contar com o apoio do Melanoma Brasil, com a presença de vocês aqui. E acho que é esse o recado que a gente também tenta passar no nosso dia a dia do Oncoguia, a diferença que faz, né, o envolvimento do paciente, que apesar do medo, do quanto receber o diagnóstico, sim, é muito difícil, né, a partir do momento que dá para passar, né, que é possível sim passar por essa fase, o envolvimento na causa precisa, né, de vocês e faz muita diferença quando tem vocês. Então, muito obrigada para todo mundo que está aqui. Ufa, até o final do dia. E, bom, espero que vocês tenham um bom dia aí, tá bom? E que a gente fique junto por mais um tempo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.